Vamos lá. Transformação de um número decimal em fração decimal. Vamos lá, né, gente? Assim, ó. Vamos pensar assim. Eu tenho aqui quantas casas? 1, 2. Então, vai ficar 10. E aqui eu tenho o 4. Super simples, né? Aqui eu tenho 1, 2 casas. Então, embaixo vai ficar 10. E em cima, o 73. Aqui eu tenho 1, 2, 3 casas. Então, embaixo vai ficar 100. Em cima, 4, 2, 9. Né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. Então, embaixo vai ficar 4 casas também, que vai ficar 1000. Em cima, 674. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ficar embaixo o 1000 novamente, né? Ó, 1 e mais 3 casas, que dá 4 casas. Então, vai ficar 8, 4, 3, meia em cima. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu conto como uma casa, tá? Ó, então, 1, 2, 3. Então, eu tenho 100, ó, porque eu andei, ó, 1, 2 casas, tá bom? Então, aqui vai ficar 6837. Aqui eu tenho, ó, uma casa, essa parte que eu tenho que prestar atenção. E aqui eu conto como uma, tá bom? Então, eu tenho o 10. 1, 5, 3. Né? Aqui eu tenho 1, 2, 3 casas. Então, eu tenho 100. Em cima eu tenho o 8. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu tenho 1000. Em cima eu tenho o 13. Aqui eu tenho 1, 2 casas depois da vírgula, né? E aqui eu tenho uma inteira. Então, vai ficar 100. Aí, aqui 3409. Aí, aqui eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3. 7016. Aí, aqui eu tenho 1, 2 casas depois, ó. 1, 2 casas, ó. 1, 2 casas. Vou botar um 1, vai ficar 100. Então, eu tenho 1, 3, 8, 1, 1. Tudo bem? Vamos pro número 2. Vamos lá. Quais das igualdades abaixo são verdadeiras? Aqui, ó, é verdadeiro, né? Essa é falsa. Por quê? Porque eu tenho, ó, 1, 2 casas. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Uma casa só. Então, essa é falsa. Aqui, ó, verdadeiro ou falso? Esse é verdadeiro. Porque eu tenho, ó, uma casa, né? E aqui eu tenho uma casa. Parte inteira, certo? Aqui, ó, uma casa, verdadeiro. Aqui eu tenho, ó, 2 casas. Aqui eu só tenho uma, então essa é falsa, né? Essa aqui, ó, tenho 2 casas. Aqui eu só tenho uma, então essa é falsa. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, né? 1, 2. Essa é falsa. Aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa é verdadeira. Aqui eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Essa é falsa. Vamos lá. Propriedades fundamentais dos números decimais, né? Quais das igualdades abaixo são verdadeiras, né? O zero aqui, ó, não tem valor, então isso daqui é verdadeiro. Isso aqui é falso. Porque aqui, ó, na casa do inteiro eu tenho 2, aqui na casa do inteiro eu tenho 0, né? Aqui, ó, 1,9, ó, esses zerinhos aqui são indiferentes. Então, essa daqui é verdadeira.
Essa daqui também, ó, é verdadeira, que esse zerinho aqui, ó, é indiferente. Aqui, ó, 0055. Então, essa daqui também é verdadeira. Aqui, ó, aqui é 7 inteiro, aqui é 70 inteiro. Então, essa é falsa. Aqui, ó, é 0,31, aqui é 0,301. Isso daqui também é falso, tá? Se tivesse um aqui na frente e o 0 depois, seria verdadeiro. Aí, isso daqui, ó, é falso. Por quê? Porque aqui tem o 0, ó, e aqui tem 6. Se fosse ao contrário, seria verdadeiro. Então, mas essa é falsa. Aqui, ó, é falso, porque é 0,2, aqui é 0,02. O 0, ele só não tem valor quando ele é aqui, tá bom? Só torna a igualdade nessa posição, tá bom? Aqui é verdadeiro. Ó, tem o 45 aqui, ó, e o 45 aqui. Na casa do inteiro eu tenho 8 e 8, certo? Vamos lá a mais um exercício.